o pai do Evaldo Câmara, né? Que hoje é diretor, me convidou e eu entrei, caí de paraquedas. Ninguém parava na Xuxa. Marlene tinha acabado de assumir a direção do programa e ninguém parava lá, né? Por que ano era isso? Por que ninguém parava na Xuxa? Por que ninguém parava na Xuxa? Porque eu fui na época lá de Você pegou lá do iniciozinho da Xuxa? No show da Xuxa. Era o Paulo Neto, o diretor, Paulo que tinha acabado de sair. E foi meu diretor, o Paulo Neto foi meu diretor quando eu fui pra Globo. Quando eu fiz o meu programa infantil lá, Show do Malandro. Então, eu entrei exatamente nessa virada, quando saiu o Paulo Neto e a Marlene assumiu, né? E eu entrei para fazer a direção de corte. Porque a Marlene até então ela era só empresária, né? Ela não produtora. Era produtora, mas não era diretora. Não, ela foi secretária do Maurício Sherman, depois foi produtora, depois ela foi como produtora para a Globo e ali ela estava virando como diretora. Entendi. Tu entrou no documentário da Xuxa? Eu estou lá. Tu tá lá no do lado da Marlene ali, aquele gatinho e tal. Tu tá novinho. E vem cá, assim entre nós aqui, porque eu tomei muito esporro dela. Tu tomou o esporro da Marlene? Porque a Marlene era o seguinte, meu irmão. Porra, a Marlene, meu irmão. A Marlene era braba, bicho. Ela foi braba contigo, ela te dava os esporros. A Marlene só não batia na gente, que não podia, mas o resto ela descascava. Mas olha só, cara, a gente sempre tem carinho pela Leninha, né? A gente chama ela de Leninha. Leninha. Por quê? Porque ela... Leninha tu chama de Leninha? Chamava de Leninha. Pô, eu chamava de Capitão Nascimento. A Marlene não misturou de Lampião, Capitão Nascimento. Leninha? Olha, que Leninha? Só você via Leninha nela. Leninha foi boa. Chamava de Leninha foi ninguém soube disso aí. Mas era uma brincadeira. Era uma brincadeira que a gente fazia. Eu sei, tô brincando. Quando a gente, né? Porque assim, a gente... doce, Leninha. Não, porque a porrada comia, né? Da apresentadora com a diretora. Aí o camarim, blá, blá, blá. Quando voltava, Leninha, a gente sabia que tava tudo calmo. Já se entenderam, né? Mas, cara, a Marlene, ela entrou numa época, numa Globo muito machista. Verdade. Entendeu? Isso é só verdade. Diretores cascudos, a política lá era muito pesada, entendeu? Os esquemas eram muito grandes. E a Marlene, cara, era uma nordestina, batalhadora, veio de baixo. Era difícil você se impor. E só que ela usava a Xuxa, porque a Xuxa estava no auge, no poder. A Xuxa era o Midas, onde tocava, tinha. Era feijão e arroz, né? Que o pessoal falava que era uma dupla, né? Que era... Quando era conjugada... Elas estavam sempre muito... Uma dupla de sucesso, né, cara? Porque fizeram muito sucesso, né? Então o pessoal falava, pô, é a cabeça e o corpo, né? O pessoal falava muito isso, né? O que você acha? A Marlene sabia montar a equipe, né? A Marlene sabia, apostava nos profissionais certos, né? Mas a Xuxa sempre teve a sensibilidade, né? Vamos falar claro. O brilho a Xuxa, né? desde o início. E eu tive, graças a Deus, a chance de... que aconteceu? O meu pequeno rompimento. Eu saí, quando eu estava no auge do show da Xuxa, eu fui para TV Manchete, num projeto com o Jaime foi para dirigir Pantanal, e eu fui para ser diretor de um núcleo infantil. Eu fui para cuidar de clube da criança e tal. No lugar do Sherman, que devia estar ido para a Globo. O Sherman estava indo começar a montar... veio para a Globo, exatamente, para fazer musicais e tal. Então, nós ficamos 3 anos lá. Eu fiz uma homenagem pro Zico no TV Xuxa. 2012 eu fui pro TV Xuxa, né? Eu tava no Caldeirão. O pessoal tá perguntando pra você falar da Xuxa, de trabalho. Gente, a Xuxa, se você for na minha casa, tem porta-retrato da Xuxa com a minha filha, Xuxa com a minha esposa, Xuxa comigo, porque a gente... Quem conhece a Xuxa sabe. A Xuxa é apaixonante. Ela tem um brilho. Eu tava lá no navio esse final de semana. Ela tem um brilho que é só dela. E as pessoas podem falar o que quiser, mas ela tem uma luz que é a luz dela. E a Xuxa, na minha vida, assim, eu tava em São Paulo, eu tava dirigindo o Megaton, eu fui para São Paulo para dirigir o Megaton, que foi um projeto muito difícil de fazer. O Megaton, e Porto foi longe agora. Não, porque ninguém queria o Tom... a Marluce queria o programa do Tom. Mas o humor da Globo não queria o programa do Tom. E aí, só que no meio daquele auge todo, aparece uma crise. Né? Marlene e Xuxa se brigaram. Foi bem nessa época. Foi nessa época. Acabou o planeta e estava tendo uma revolução que a Xuxa estava fazendo o programa dela, com as câmeras na mão. Já tinham passado quase 5 diretores e não conseguiam botar o Xuxa no mundo da imaginação. E aí o Eduardo Figueira me ligou, não, vem pra cá. Eu tava morando em São Paulo, aí tive que sair do Tom e vim pro Rio pra gente implantar o Xuxa no mundo da imaginação.
Aí você imagina Xuxa, era Xuxa, Vavá, o Paquito, Andressa, era assim, a turma dirigindo, fazendo com a câmera. Era impressionante o gás que a Xuxa tava naquela época, né? Que ano foi isso aí? Isso aí foi... 2001. Bem inícios aí. 2001. Mas acabou o programa? Eu não entendi. Ela brigou com a Marlene nessa época? Mudou o formato, ela queria voltar a fazer coisa Ela de queria criança. fazer- Ela Essa queria era fazer criança. como criança e a Isso. Marlene não queria. E a Marlene queria que- Exatamente. Essa que E foi aí a advertência. houve um rompimento, e aí eu fui trabalhar com ela para desenvolver. E a gente fez o Xuxa no Mundo da Imaginação. Tá. Né? A Sasha estava numa fase ali, a gente chama o Sasha Times, porque a Xuxa, ela todo dia botava a Sasha para dormir. Todos os dias. Ela parava a gravação, ia para casa, a gente ficava esperando. Ela voltava a hora que fosse, 10, 11 horas da noite. Você achava pequenininha, né? Hã? Você achava Sasha pequenininha. tinha 2, acabado, 3 anos, entendeu? E foi um sucesso, porque, cara, se você parar hoje pra ver que de 0 a 8 anos, cara, depois veio o Xuxa Só Pra Baixinhos, Aí cara, que é um emendou ali. projeto incrível de alfabetização em massa, porque, queira ou não queira, cara, a televisão é uma babá eletrônica. Tem muita gente que larga a criança ali na frente da televisão. Não existiam tantos aplicativos, né? Não Aquelas cartas desabavam. eu tenho trauma dessas cartas, porque a gente gravava sorteio da Xuxa a madrugada inteira. A gente É isso gravava mesmo. com criança até 10 da noite, E depois ela ficava ainda fazendo... depois sorteio. Tinha uma pausa e tal, e a gente ficava guardando o sorteio, porque E ela não podia ficava ter sentada criança. em cima das cartas, né? E, pô, O frentinha e tal. Era por das cartas. verdade. Que loucura, né, cara? Era por causa das cartas. Hoje em dia, ninguém tem carta, ninguém... O carteiro, coitado, não pega mais cartas. Xuxa, né, que ele gravou, ele Lua fez de desenho. Cristal, porra! Tu Você não viu não- Lua de Cristal? Cara, Xuxa contra o Baixo Astral é incrível. Não, vai no Lua de Você Cristal que eu dirigiu, participei, dirigiu. porra. Também Eu era o gosto. príncipe. Eu era o príncipe da Xuxa. Eu pô. sei disso. Lua de Foi o Cristal, louco. pô. Se você sonha com seu príncipe encantado, cuidado. Pode ser o Sérgio Malandro. Cara, Pô. eu já tentei, cara, passar o crachá lá na hora de pagar a conta, mas eu sou o Mário, tô no documentário da Xuxa. Então, bicho, pô, daquele documentário deu o que falar, né, meu irmão? Deu o que falar o documentário. Hein, bicho? Eu acho que ficou faltando o capítulo, porque assim, eu não fui chamado para dar depoimento, Bial. Não entendi. Eu fui o diretor dela no Mundo da Imaginação. Depois eu voltei em 2012 com o TV Xuxa. Foi um sucesso que a gente explodiu o TV Xuxa. Comercialmente, eu pintei o cabelo da Xuxa de preto, gente. A gente fez um merchandise pra vela, que é a Xuxa... Vocês lembram disso? Que Lembro, pintou o lembro. cabelo da Xuxa de preto? Eu lembro disso. Caraca, lembro Você, disso. você que tava nessa aí do cabelo preto, você que tava? Eu que estava. E a Caramba. Xuxa enlouqueceu todo mundo, porque pelo contrato dela, ela tinha que ficar 6 meses de cabelo preto. Pergunta quantos meses a Ariana ficou. 2. 2, exatamente. A gente teve que fazer miséria no ar para aquilo transformar em 6 meses. E vem cá, e por que tu não foi chamado, bicho? O Pedro Bial não te chamou pra fazer um depoimento? Eu tive... Lá atrás eu tive uma reunião com o Eric Bretas, que era o diretor do canal e tal, e ele já tinha me falado que os docs... o primeiro doc polêmico foi o do João de Deus, vocês se lembram. Tal. Sim. Então o interesse deles eram docs polêmicos, entendeu? Então, e eu acho também que foi na minha negociação de saída da Globo. Então eu tava meio blindado, sabe? Eu não podia fazer nada. Então, Mas acho tu que foi... ficou triste de você não participar? Ficou chateado? Não, triste, chateado não. Eu acho uma falha, porque... Assim, como é que pode... Eu trabalhei 5 anos no show da Xuxa, Mundo da Imaginação, fiz todos os episódios, até eu saí, e depois TV Xuxa, eu fiquei até ela sair da Globo. Né? TV Xuxa, eu fiz a transformação dela saída da Globo. A saída da Globo dela foi um pouco traumática, né? Porque... Foi uma surpresa para todo mundo, né? Embora ela estivesse sem função ali, já quase. Não, assim, TV Xuxa já estava... Não é declínio, porque TV aberta é bem complicado, o Sérgio já fez, cara. O público ele vai variando, né? Sim. E Xuxa foi numa época que, se você se lembra, a Xuxa estava transformando. Deu uma entrevista no Fantástico, estava muito mexida, estava com a cabeça trabalhando muita coisa, porque é difícil você ser um apresentador e estar o tempo todo no auge, no sucesso. É complicado, né? E tinha um problema de grana, de orçamento, né? Você tem um orçamento para cuidar de um produto como o Xuxa, é muito dinheiro. Né? E
teve um momento ali que conflituou, né? Ela com a empresa. Entendi. E eu fiquei no meio ali, eu fiquei um pouco no meio, porque eu não podia falar, né? Assim, quando o Boninho chegou para assumir o programa, eu já não tinha tanto mais força, né? Entendi. Então eu tive que recolher. Ficar na tua, né? É a vida é assim. A gente trabalha para a empresa. Eu sempre me dei bem com os apresentadores, porque eu sempre trabalhei para os apresentadores. Em alguns momentos me deixava em complicação com a empresa, mas eu não posso ir para o palco com o Serginho e enganar ele. Falar para ele, o que estava acontecendo? Ser cúmplice, ser junto, né? E aí às vezes a Xuxa tirava... A maior crise foi o programa de férias da Xuxa. Não queriam ter, não ia ter, porque custava caro, ia para Angra. Né? Aí a Xuxa foi no Schroeder, que era o diretor, e aprovou o programa. Então veio de cima para baixo. E aí passou por cima. Aí passou por cima de várias instâncias, entendeu? E muito dinheiro. Complicado, né? Então, assim, aí é uma outra. uma outra patamar. Escala. Para você ter uma ideia, quando saiu o TV Xuxa do ar, o dinheiro de TV Xuxa foi que originou outros 2 programas da casa. Porra. Né? De se fizeram 2. Foi quando veio o encontro, quando veio outros... Eu não posso deixar de agradecer a Xuxa, que a Xuxa, assim, cara, foi muito madrinha minha, da Simone, né? Tem um episódio que a gente tem que contar, que assim, a Xuxa, quando o Mundo da Imaginação, ela era diretora do programa, e ela cuidava de tudo, realmente. Né? Aí a gente virava madrugadas. Né? Madrugadas. Ir pra casa dela, 3, 4 da manhã, reunião. Ela não tinha, a Ariana, não tinha... E a Simone, fã de Xuxa, desde que toda menina sonhou ser Paquita um dia. E ela morava em São Paulo, e toda vez que ela me ligava, eu falava, fiquei com a Xuxa a noite toda, madrugada. Eu disse, caraca, esse cara madrugada com a Xuxa. Tá. Que a Xuxa fica até 4 horas da manhã aí. Fica mesmo, trabalha pra caramba. Eu sei como é que é, pô. Um belo dia, tipo 8, 9 da noite, tô aqui com a Xuxa, vou dormir. Ela desligou o telefone, pegou o carro, Projac, mas numa época que não tinha GPS, não tinha nada. Ela estava aqui no Ela estava em São Paulo, eu estava no Rio, no Projac. Que isso, bicho? Caramba, brother. Aí, dá 3 horas da manhã, toco o telefone, ela fala assim, oi, tu tá aí? Não, tô aqui na porta do Projac. Falei, oi? Como assim? Ela foi te dar uma incerta. Ela foi pra porta do Projac. Ela foi ver se eu estava com a Xuxa. Sai aí. E aí, quando eu volto, entro com ela, tá a Xuxa rindo pra caramba. Achou que não fosse me encontrar aqui, né? Eu tava numa balada, né, meu? Cara, ficaram amigos. A Xuxa convidou a Simone, a Bela Adormecida do Mistério da Feirinha. Foi pro elenco fixo. Depois, quando Luana nasceu, a Xuxa foi muito carinhosa. Tanto que Luana canta no aniversário do programa. Eu tenho uma filha, Luana, que canta, mora fora. E ela cantou no show, no aniversário da Xuxa de 50 anos, né? Cá, Simone tinha que entrar aqui pra dar um oi pra galera. Entra aqui, peraí, vem cá. Entra aqui rapidinho, vem tá falar aqui, dá um oi. Uma atriz maravilhosa, você já conhece das novelas, entendeu? Muitas novelas, muitas histórias, filmes. Ele está falando de você, eu quero saber se é verdade. 20 anos. Ele falava que estava com a Xuxa de madrugada trabalhando. E você não acreditou, tu pegou o carro, foi até o Projac na porta, veio conferir. Na época nem tinha GPS, tu foi se perder em tudo que é lugar. Não tinha GPS, não tinha Waze, era o Guia São Paulo, o Guia Rio de Janeiro, ia perguntando nos postos de gasolina e para os taxistas como encontrar o Projac. Você imagina que eu saí de São Paulo de madrugada. Mas tu achou que maluca ia fazer isso. Tu achou que ele tava fazendo o quê, bro? Tu achou que ele tava criando uma boate? Vou contar a verdade, não eram os filmes dele. Era loucura pra conhecer a Xuxa. Uma caipira de Taubaté, queria muito conhecer a Xuxa. Daí eu pensei assim, era a única estratégia de eu chegar no Projac e não ter muitos fãs, de eu conseguir o livre acesso. Porque se eu fosse durante o dia, como que eu ia chegar até ela? Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Você acha que ele ia querer me apresentar, Xuxa? Nunca. Se eu chegasse de madrugada, ia falar o quê? Essa louca apareceu aqui, vou deixá-la no meio da rua de madrugada? E como é que foi teu encontro com ela? Tu chorou, tu emocionou? Eu vi a Xuxa linda naquela ilha de edição que parecia um freezer.
né? Eu comecei a tremer, que eu não sabia se era de frio ou se era de emoção. Daí eu olhei pra ela, eu sou Mariana, emotiva, a beça, comecei a já ficar emocionada. Quando eu olhei pra ela, ai, sonho te conhecer, ela me abraçou, achou que não fosse eu, né? E eu comecei a chorar, que nem uma boba. As pessoas e choram. tem maior barato. gratidão de ser a Bela Adormecida, ter feito historinhas com ela, enfim. Que barato. Minha Xuxinha, linda. Ela deu uma tremenda entrevista aqui pra gente aqui. Depois você entra aí. Eu assisti todas as 3 horas e suas. meia de adoro. Xuxa aqui, Ela- foi ela- muito bacana. Ela com a Ayrton Senna. E eu tava no quarto do lado e eu batia na porta e falava, acelera, Ayrton. Que absurdo. Altas Sério, histórias. Aí ela, Tudo você doideira. está me incomodando. Ai, Ai, perdoa o tempo bom, pole position.